Todos sejam bem-vindos aqui, mais a um dia de AgriZone, nossa Casa da Agricultura Sustentável, parte da Jornada pelo Clima. Lembramos a todos que aqui é um espaço plural, onde instituições e organizações apresentam projetos, pesquisas e ações, voltadas para uma agricultura sustentável. A Jornada pelo Clima tem um patrocínio master do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, Senar, e da Organização das Cooperativas Brasileiras, OCB. A parceria institucional do SEBRAE, o apoio institucional do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, o patrocínio diamante da Nestlé, do Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura, o IICA, da Gates Foundation, da Bayer, da Tereos e da Fundação Toyota do Brasil. O patrocínio azul é da UPL, o patrocínio ouro da Caixa Econômica Federal, patrocínio Biomas do Ministério da Pesca e Aquicultura, o patrocínio Vitrine do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, parceria de conteúdo do Canal Rural. A administração dos patrocínios está a cargo da FAPED. Antes de nós iniciarmos o dia de hoje com essa programação nesse auditório, nós gostaríamos de convidar todos os presentes a visitar toda a estrutura aqui da AgriZone, que não se resume a esse pavilhão. Nós temos vitrines vivas, onde a Embrapa está apresentando na prática que é uma agricultura sustentável, que pode ser acessada aí na saída desse pavilhão. Nós temos veículos que conduzem todos até lá. Nós também temos um pavilhão de cultura e gastronomia, com culinária diversa da região brasileira, tradicional brasileira, também internacional. E convidamos todos também para visitar os espaços dos nossos parceiros. Nós lembramos aqui que esse auditório, ele está sendo transmitido no canal da Embrapa pelo YouTube. Tá? Então, um dia para quem está em casa também. E é com áudio original. A tradução é somente para o público presente no local. Se por um acaso alguém precisar de alguma coisa, nós temos fones ali na recepção. E para darmos início à nossa programação técnica de hoje, a gente convida a instituição Confloresta para iniciar o bom evento. Tenham um bom dia. Bom dia a todos e todas. Meu nome é Daniel Bentes, eu sou diretor executivo na Confloresta, a Associação Brasileira das Empresas Concessionárias Florestais. Nosso painel hoje ele vai tratar sobre manejo florestal. O nosso título é O Manejo das Florestas Naturais na Amazônia, enquanto solução em escala para a conservação das florestas tropicais e para a geração de cadeias produtivas sustentáveis. O MMA, a Confloresta de Florestas Tropicais e Johan Swede. E aqui presencialmente participarão conosco a Ana Euler, diretora de negócios da Embrapa, Marco Lentini, diretor executivo do IFT. Eu estarei presente também e, de forma remota, em participação gravada, contaremos também com a participação do Ivan Tomazelli, representante do TTO, e José Humberto Chaves, que é servidor de carreira do MMA, IBAMA, hoje coordenador de monitoramento de concessões florestais no Serviço Florestal Brasileiro. Um bom dia a todos, convido aqui para a mesa Ana Euler, Marco Lentinho, para nós começarmos. Eu vou sentar aqui. Peço para a mesa, Leidson, por favor, você coloca a apresentação do professor Ivan Tomazelli. Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer essa oportunidade para a gente poder conversar um pouco sobre o manejo de florestas naturais da Amazônia como uma solução para a conservação e geração de cadeias produtivas sustentáveis. Nós temos trabalhado muito tempo nessa área, não só no Brasil como no exterior, pela STCP, nossa empresa de consultoria, engenharia e gerenciamento, e também tem um envolvimento forte com a ITTO, especificamente pelo Trade Advisory Group da ITTO. Bom, vamos conversar um pouco sobre o manejo de florestas naturais. Qual é a importância do manejo florestal para a Amazônia? O manejo florestal é fundamental para garantir a sustentabilidade da floresta amazônica. Ele ganhará escala se a atividade for atrativa para as partes interessadas. Isso envolve os investidores, as comunidades locais, a sociedade e outras partes interessadas. A atividade pode ser catalisada
se houver um ambiente de negócio favorável, que promova de forma harmônica o uso sustentável dos recursos naturais, a conservação da biodiversidade, a redução do desmatamento e a manutenção dos serviços ecossistêmicos e a geração de benefícios socioeconômicos. É inquestionável que houve uma grande evolução na adoção do manejo florestal das florestas tropicais nas últimas décadas. Houve uma redução do desmatamento e da degradação das florestas na América Latina, na Ásia e na África. O processo de manejo florestal, em particular, das florestas tropicais, no entanto, não tem sido reconhecido e os produtos de madeira tropical vêm perdendo o mercado. Dr. Kwame, que é um consultor internacional da Austrália, mencionou recentemente uma reunião do Trade Advisory Group da ITTO. Consumidores de madeira tropical dos principais mercados não têm recebido informação sobre o processo e o avanço feito pelos produtores de madeira tropical e do progresso que continuam fazendo. A evolução do manejo florestal na Amazônia teve uma trajetória exemplar de transformação de uma exploração predatória para uma atividade sustentável e legal. Aí tem um breve relato da evolução do manejo florestal na Amazônia brasileira. Em 1970, 1980, a exploração era predatória, com a expansão da fronteira agrícola, resultado basicamente das políticas de desenvolvimento regionais, e havia basicamente um aproveitamento da madeira resultando da conversão de áreas em pastagens. Em 1990, inicia a adoção do manejo sustentável. Cresce a preocupação ambiental, o IBAMA passa a regular o manejo florestal sustentável e inicia-se a certificação florestal. Nos anos 2000, houve uma consolidação e uma expansão do manejo sustentável, houve a criação do Serviço Florestal Brasileiro, a Lei de Gestão de Florestas Públicas na Amazônia permitiu planos de manejo em florestas nacionais, estaduais e comunitárias e houve avanços no monitoramento. De 2010 a 2020, foram introduzidas políticas climáticas e comunitárias. Na realidade, a incorporação de políticas de redução de emissões, o plano de prevenção e controle do desmatamento da Amazônia expande-se e avança as tecnologias de monitoramento. Pós 2020, se iniciou um processo de sustentabilidade, certificação e economia verde. O foco foi na bioeconomia, com instrumentos para uma economia sustentável, cumprimento de metas climáticas no Brasil. Mesmo com esses avanços, existe uma série de limitações para a adoção e implementação do manejo na Amazônia. Gostaria de mencionar algumas delas. Burocracia e entraves legais. O processo é complexo, há uma lentidão na análise e aprovação e no monitoramento que desestimulam as empresas e os produtores. Existe um alto custo e o crédito é limitado. O manejo florestal requer investimentos. Há limitações de capacidade técnica. Devido à complexidade envolvida, há uma demanda de profissionais qualificados em diferentes áreas de conhecimento, também com implicações em custo. O mercado e a logística são desfavoráveis. A dificuldade de acesso a mercados de alto valor agregado, criada por barreiras e impedimentos, e a infraestrutura precária geram custos adicionais. Existe a concorrência com madeira ilegal, que obviamente tem um custo menor. E uma falta de política consistente de longo prazo. Há uma descontinuidade de programas e regulamentos que limita a expansão do manejo florestal, que é uma atividade de longo prazo. As limitações existentes envolvem ainda outros fatores, fatores principalmente criados por barreiras e impedimentos de acesso ao mercado. Essas barreiras são impostas por acordos e regulações técnicas e ambientais, barreiras tarifárias e não tarifárias, impedimentos e outros. Dois exemplos só para deixar claro. CITES. São mais de 300 espécies comerciais incluídas em anexos, que exigem, para sua exploração, a condução do Non-Detrimental Findings, NDFs, um processo complexo e de alto custo.
Os importadores tendem a abandonar a demanda por espécies listadas nos sites, e o produtor perde escala e perde valor no negócio. E o DIAR, na realidade, são ações para evitar o desmatamento e ilegalidade de madeira e outras commodities. Para sua conformidade, a Comunidade Europeia exige a coleta de uma lista extensiva de documentos, georreferenciamento, rastreabilidade, due diligência para riscos e identificação de alternativas de mitigação de riscos. Quais são as recomendações para melhorar a implementação do manejo sustentável? A proposta de manejo sustentável deve considerar a melhor solução, a solução viável, seja realista, considere maturidade técnica e pragmatismo. É um erro propor uma solução ótima. Algumas razões para essa recomendação. As condições envolvidas são complexas e variáveis. As florestas tropicais apresentam uma enorme diversidade social, econômica e incertezas em variações envolvendo dados, logística, custo e dinâmicas ecológicas, que tornam inviável a adoção de uma solução ótima, única e permanente. Existem limitações operacionais e institucionais, recursos financeiros, técnicos humanos são limitados, e exigindo soluções adaptativas factíveis. No contexto socioeconômico, deve considerar as realidades locais e a infraestrutura de mercado para buscar um melhor equilíbrio entre a sustentabilidade e a viabilidade econômica. Relacionada à dinâmica do manejo. O manejo é um processo que envolve planejamento, implementação e monitoramento. Busca um contínuo aprimoramento e se incorpora lições aprendidas ao longo do tempo. Algumas recomendações adicionais ainda. O manejo é afetado pela governança internacional, relacionada a florestas tropicais e pelas ações estratégicas necessárias para tornar o manejo viável na Amazônia. Existem diversos fóruns internacionais e o Brasil deve buscar ser protagonista nesses fóruns, defendendo interesses nacionais, e entre eles menciona-se os seguintes fóruns. ITTO, que é um fórum específico importante sobre o comércio e manejo florestal, manejo sustentável de florestas tropicais. E o NFF, que é um fórum das Nações Unidas, é um espaço político onde se discute governança florestal, financiamento, implementação do manejo sustentável e outros aspectos. CITES, que é a Convenção Internacional de Espécies Ameaçadas, que regula o comércio de madeiras ameaçadas, tem um impacto sobre o acesso ao mercado internacional e exige rastreabilidade e comprovação de origem. FAO mantém programas de apoio em várias áreas. As conferências das partes, especialmente a Conferência do Clima, a Convenção do Clima e a Convenção da Biodiversidade. Existem ainda iniciativas multilaterais regionais, que incluem certificação, organizações como o Pacto Global, Fórum de Commodities, entre outros. São espaços para articulação entre o governo, o setor privado e a sociedade. Para concluir, eu gostaria de relacionar algumas ações que o governo brasileiro, em conjunto com o setor privado, poderiam considerar para implementar o manejo na Amazônia. Entre as ações governamentais, seria importante simplificar e agilizar os processos, tanto de planejamento como de aprovação dos planos de manejo. Fortalecer a fiscalização e a rastreabilidade, adotando tecnologias avançadas. Desenvolver linhas de crédito e incentivo. Apoiar a pesquisa e capacitação técnica, capacitação e assistência técnica para comunidades e empresas florestais, especialmente aquelas de pequeno porte. Negociar em fóruns internacionais a harmonização de regras comerciais para reduzir barreiras e impedimentos de acesso ao mercado. Promover compras públicas sustentáveis. O setor privado também tem um papel importante e ele pode ampliar a adoção da certificação, da rastreabilidade e disponibilizar informações ao mercado. Fortalecer as associações setoriais e regionais cooperativas é importante para reduzir os custos ou compartilhar os custos de implementação do manejo. Investir em agregação de valor e acesso ao mercado diferenciados. Estabelecer parcerias com comunidades locais, valorizando o manejo comunitário e o comércio justo. Participar ativamente de fóruns internacionais
compartilhando experiências, lições aprendidas para a implementação do manejo e divulgando os avanços. Senhores, esta é a apresentação que eu tinha a fazer. Muito obrigado. Bom, retomando agora a nossa discussão presencialmente, né? Acho que o professor Ivan Tomazelli apresenta algumas informações interessantes ali, tanto em relação à evolução do manejo, né, no Brasil, no território brasileiro, e ele aponta alguns desafios ali em relação tanto ao mercado internacional, percepção, a concorrência com o ilegal, assim, né? Acho que tem alguns aspectos assim que são interessantes a serem colocados. E aí eu peço a contribuição do Lentini para a gente conversar sobre os desafios do ganho de escala do manejo, de fato, né? Quais são os desafios que a gente tem a enfrentar. E eu convido à mesa a Margarida Florestal para participar aqui também no debate, conforme a gente for avançando. Bom dia. Obrigado pela presença aqui hoje. Também queria agradecer pela oportunidade. Então, acho que só para iniciar aqui, Daniel, por favor, se eu passar o tempo, você me cutuca, tá? Mas acho que é importante a gente colocar, como o professor Ivan colocou, né, na posição que a gente está do IFT. Desculpem, eu vou ficar olhando aqui porque eu preciso de uma cola, tá? Mas primeiro, o que eu acho importante a gente colocar mais uma vez, por mais que pareça óbvio, que o manejo florestal é a principal alternativa que a gente tem hoje para conservar a floresta na Amazônia. A gente tem um ativo de 330 milhões de hectares, gerar renda e empregos. E mais importante, né, a gente vê o manejo com a opção de uso da terra, que a gente vai conseguir criar um cinturão de produção. Esse cinturão vai proteger realmente as áreas formalmente protegidas, unidades de conservação e terras indígenas no centro da região, né? Então, acho que é importante a gente ter em mente que o que a gente está falando é de uma alternativa econômica para evitar na Amazônia o que a gente chama de ponto de não retorno, que a gente está muito próximo, né? Então, a ciência está muito próxima de entender que se a gente passar de um limite aí de 20%, 25% da Amazônia desmatada, a gente vai ter problemas globais, né, climáticos globais. E eu acho que aí está a conexão do manejo com o tema que a gente está trazendo para essa COP. Tá? Ao mesmo tempo, acho que um tema climático importante é que o manejo florestal produzindo madeira, né, e mais uma vez, a madeira é o grande produto que o Brasil tem à disposição para resolver o seu déficit habitacional, que hoje está na casa de 13 a 15 milhões de unidades, tá? Ao mesmo tempo que cumpre o NDC, né? Então, é um material que a gente tem à mesa para resolver problemas sociais, coabitação, habitação inadequada, criação de cidades sustentáveis com a conservação na Amazônia, né? Então, acho que esse que é um gancho que é importante. E como a grande parte das emissões brasileiras tem a ver com mudança de uso da terra, pelo menos 70%, é essa conexão que a gente precisa fazer, né? A maneira como a gente vai manter nossas florestas conservadas e, mais importante, sem um nível de degradação, né, que vai prejudicar a agenda climática. Agora, eu queria trazer uma reflexão, né? Então, essa sessão introdutória, acho que foi só para a gente se situar, mas que alguma coisa muito diferente está acontecendo com o setor florestal da Amazônia, né? Primeiro, a gente tinha um nível de produção histórica aí na casa de 12 até 14 milhões de metros cúbicos anuais, e desde a pandemia isso tem sido afetado, tem tido um revés, né? A gente tem tido no período pós-pandemia aí, os estudos de Maflora, por exemplo, mostram isso, mas uma queda relativamente expressiva na produção regional, né? Hoje está na casa de 6, 7. Então, alguma coisa aconteceu ou tem acontecido, principalmente nos últimos anos e principalmente no pós-pandemia. E eu acho que essa é uma reflexão interessante. Quer dizer, o que está acontecendo, né? Por que o produto madeira de manejo florestal na Amazônia tem perdido apelo no mercado, né?
será uma questão de praticidade, ou seja, a gente tem produtos alternativos muito mais práticos que o uso da madeira tropical. É uma questão de reputação, né? Reputação, eu digo, o consumidor não quer mais madeira porque ele tem uma relação com o desmatamento da Amazônia, né? Então, o que está acontecendo? Eu acho que essa é uma questão fundamental. E eu acho que é uma coisa que a gente precisa responder relativamente logo, né? Então, até onde a gente entende, houve um recuo do consumo de madeira tropical no sul e sudeste do país, né, que eram historicamente os principais consumidores, e aparentemente está havendo um aumento do consumo no nordeste e norte, né? Então, a boa notícia é que a classe média do norte e nordeste brasileiro está aumentando, ou seja, boa notícia, a população está de alguma forma enriquecendo, e está começando a consumir mais madeira, né? Então, a grande questão é como é que a gente atende a esse novo consumidor, muito mais interno à Amazônia agora, e principalmente, né, pessoal, como é que a gente convence esse consumidor que a gente vai precisar de melhores critérios de sustentabilidade, né, socioambiental. Então, acho que justamente esse é o momento que a gente está, né? Então, queria destacar esse momento que a gente... no nosso entendimento, nunca teve uma área manejada, né? Comprovadamente manejada, verificada independentemente, tão alta. A gente está com mais de 3 milhões de hectares hoje, mas a gente precisa pensar em, de fato, como é que a gente continua expandindo isso, trazendo legalidade e principalmente atendendo esses novos mercados, né? Falando muito rapidamente do IFT, o IFT é um centro de referência em capacitação e treinamento em manejo florestal. A gente treinou historicamente 10 mil pessoas por volta disso, principalmente a mão de obra mais básica, né? Trabalhadores, técnicos, operadores, comunidades, né? Então, o IFT historicamente esteve muito ligado às pessoas lá na ponta, no campo, né? E isso que é interessante, se a gente voltasse a ter na Amazônia a mesma demanda histórica que a gente teve, estou falando aí na casa de 15, 16 milhões de hectares, a demanda da região por treinamento seria de mais de 30 mil pessoas, né? Então, se a gente estivesse falando no mercado fosse parecido com o que teve no passado, a gente teria cumprindo ainda mais ou menos 1/3 da missão, tá? Mas a verdade também, pessoal, que é uma coisa interessante, é que a demanda por treinamento em manejo florestal por empresas do IFT, a demanda para o IFT de empresas, hoje é praticamente nula. O IFT praticamente não faz mais treinamento em manejo florestal para empresas. De fato, a gente vem avaliado de tirar esses cursos do portfólio em 2026. Tá? Então, assim, essa demanda não existe mais, né? O que é um fenômeno extremamente interessante. Queria trazer algumas ponderações, tá? Então, primeiro, eu acho que para a gente pensar nos desafios do futuro, a gente precisa pensar num contexto da própria Amazônia que tem mudado muito rapidamente. Então, acho que isso tem afetado essa questão de capacitação. Vou dar exemplos, né, pessoal? A Amazônia mudou muito rapidamente para uma região cuja população é urbana, mais de 70% da população é urbana. Tem uma massa de jovens imensa, de fato, é a região do país que tem a maior massa de neném, né? Então, o que é neném, né? Os jovens que não trabalham nem estudam entre 18 e 24 anos. A gente quase 30% da população nessa faixa etária na Amazônia é neném. E, de maneira geral, existe um desinteresse dos mais jovens com profissões ligadas ao campo, né? Os jovens não querem mais ter uma vida na floresta, no campo, né? Isso é um fenômeno nacional. A gente tem professores aqui de engenharia florestal, vou dar uma provocada, e eles podem confirmar que também nas universidades de engenharia florestal, temos um pró-reitor de ensino aqui, mas, enfim, eles podem confirmar que a busca dos jovens por carreiras florestais, rurais, ele tem caído, né? Então, tem esse fenômeno na mesa. A população urbana não está muito afim, não está afim de ir lá. Então, o que a gente faz, gente, né? Se a gente precisa expandir a área de manejo para 25 milhões de hectares, a gente não tem mais demanda. O IFT não tem mais demanda.
e os jovens não querem estar na floresta, então, não sei, né? É um desafio bastante grande. A gente precisa, sim, reforçar, e eu agradeço esse tipo de evento, porque a gente precisa reforçar que o manejo e conservação é fundamental. A gente está caminhando para uma sociedade que não vê mais nesses modelos muita validade. A gente está caminhando para uma sociedade que vê muito mais as questões de preservação, de proteção em stricto sensu como importantes, mas não as questões de uso da floresta, né? E a gente tem uma mesa aqui que vai discutir um pouco isso. Vários de vocês estão nessa agenda também. Finalmente, eu tenho trazido uma reflexão que eu acho importante. O manejo florestal também é interdisciplinar, multidisciplinar, concordam? E acho que formação vai ter que caminhar para isso. A gente até agora se dedicou muito à formação de manejo florestal na área técnica, na área de engenharia, e a gente não conseguiu expandir essa agenda para outras disciplinas são importantes, né? Questões jurídicas, engenharia de produção, desenvolvimento de novos produtos, marketing, quer dizer, tem várias outras capacidades técnicas que a gente precisa envolver nessa discussão. Porque não é mais uma discussão só de florestal e engenharia, né? A gente precisa pôr essas profissões na mesa. E só terminando, né? Isso tem muito a ver com o que a gente levantou. A gente tem a necessidade de desenvolver novos produtos para novos mercados, né? Tornar produtos de madeira novamente práticos, acessíveis realmente para comunidades em outras disciplinas, né? Em outros campos que a gente não tem explorado até agora. Bom, mais uma vez, obrigado pela presença. Obrigado, Lentini. Acho que os desafios que tu apontaste principalmente em relação a ganho de escala, a como as empresas fazem uso de um instituto tão importante como é o IFT, assim, acho que expõe os desafios que a gente vem sofrendo e o que a gente ainda passa, né? Tipo assim, deve passar aí nos próximos anos. E agora, para falar um pouco sobre a importância da pesquisa, desenvolvimento e inovação, gostaria de chamar a doutora Ana Euler para fazer a sua manifestação e dizer como é que a Embrapa pode contribuir em todo esse processo. Perfeito, muito bom dia a todas as pessoas aqui presentes, que bom que esse auditório está cheio, porque eu quero saudar meus companheiros de mesa aqui, o Daniel, a minha querida Margarida, que tinha que estar comigo para dar um equilíbrio de gênero aqui, né, Margarida? Para manejar, tem que inventariar, o Invoma tem que autorizar, tem que rebolar e tem que ter mulher. Cumprimentar o Lentini, tantas pessoas queridas que nos inspiraram na nossa carreira, né? Foram os precursores do manejo florestal. Estou muito feliz de estar aqui. Quero saudar o Castanheira. Falei com o Castanheira, onde é que você está? Ele falou, estou com você, estou online. E a gente pensou isso lá atrás, né? Esse momento tão especial da gente realmente não usar esse momento da COP, a COP na Amazônia, para levantar a agenda do manejo, né? Eu vi o Dr. Tomazelli falando agora, e esse discurso poderia ser, essa apresentação poderia ser uma apresentação de algumas décadas atrás. A gente se ressente, por um lado, que boa parte dos desafios a gente não conseguiu superar. Eu acho que a gente tem muitos exemplos. A gente está escalando numa velocidade menor do que a gente gostaria, né? E, para mim, antes de falar da pesquisa, eu estou aqui com a felicidade também de ter o chefe geral do Centro de Pesquisa de Florestas, né, Marcelo Arcoverde, que passou muitos anos na Amazônia e agora está lá em Colombo, mas agora trazendo a agenda da Amazônia para o centro da agenda de pesquisa florestal dessa unidade, que é uma unidade que tem um mandato nacional. Para quem não conhece, a Embrapa tem 43 unidades no Brasil inteiro. A gente tem unidades que são ecorregionais, as da Amazônia, a maior parte são ecorregionais, como essa aqui, e a gente tem unidades que têm mandato nacional, que são temáticas ou de produtos, como é o caso
da Embrapa Florestas, que arregimentou boa parte dos nossos engenheiros florestais que passaram muitos anos na Amazônia, que agora resolveram ir para o sul, né, mudar de ambiente, mas que vão continuar não só trabalhando junto com as equipes que estão aqui, mas formando as novas equipes que estão chegando, porque a gente tem a grata satisfação, né, nesse governo, de dizer que depois de 15 anos sem concurso, a Embrapa conseguiu entrar, né, no último momento na leva de concursos públicos. Estamos chamando 1.030 novos concursados. Essa unidade começou a receber os novos concursados e, para nossa felicidade, Lentini, muita gente da Amazônia, porque o nosso histórico sempre foi, né, uma migração do Sudeste, do Sul, né, principalmente, para a Amazônia, que são quadros como eu, quadro como tantos outros colegas, porque realmente não tinha as universidades, ou enfim, as universidades formavam, mas não conseguiam, né, emplacar nos quadros federais, e graças a Deus isso está mudando. Mas o que eu queria primeiro, eu queria fazer uma homenagem também ao Johan Zuid, que também é um dos nossos grandes ícones, e um homem que batalhou muito pelo manejo. Eu acho que é por pessoas como ele que nós hoje estamos aqui, somos resistência, somos resiliência e não desistimos do tema do manejo florestal. A gente não pode desistir dentro de uma agenda que foi meio capturada para a restauração. E eu digo isso pela própria Embrapa. Eu estou lá, né? Trabalho manejo florestal desde sempre. Pensei, primeira diretora, engenheira florestal da Embrapa, né? Vou levar a agenda do manejo, e o que eu consegui através, né, das prioridades de política pública foi realmente, agora a gente está criando um programa corporativo de pesquisa para trabalhar a restauração para todos os biomas. Mas, enfim, como é que a gente associa a cadeia da restauração ao manejo? Porque mesmo necessitando restaurar, e toda essa visão de que restauração é, digamos, o melhor custo-benefício para, né, mitigar as emissões, né, o Brasil pode ser esse grande sumidouro, né, de carbono a um custo muito mais baixo do que de outras estratégias, e com benefícios, porque a gente tem, né, mais de 100 milhões de hectares de pastagens degradadas no Brasil, que tem que ser restauradas sim, mas a gente continua tendo a maior floresta, e um dos maiores problemas não é só a área que está sendo desmatada, mas a área que está sendo degradada, né? As pesquisas vêm mostrando isso. A nossa pesquisa aqui do Cepatu mostra isso. A Joyce Ferreira tem, né, incansavelmente falado, temos que olhar com mais atenção para as nossas áreas que estão, para a cobertura florestal que está sendo degradada, porque a gente não está sabendo bem manejar, a gente não está sabendo bem conduzir, né, a política nacional que fortaleça o manejo. Então, um primeiro ponto que eu quero dizer, que é um dos objetivos desse dia de hoje, é para que a gente possa, os que estão aqui, os que estão conosco online, a gente realmente pensar como a gente fortalece uma coalizão pelo manejo para, de novo, como foi há décadas atrás, colocar no centro da agenda desse governo, né, trazer novamente um plano nacional que, para além das concessões, olhe aí, já vou levantar a bola, especialmente para as centenas de milhões de hectares que a gente tem só na Amazônia, e não quero minimizar os outros biomas, que são terras comuns, terras, né, de manejo comunitário, e que é tão importante e que ainda persiste na invisibilidade. Uma oportunidade que a gente tem é olhar para o Plano Nacional de Bioeconomia, que está saindo, o GCE, o Brasil elaborou um programa país para o GCF, colocou o Plano Nacional de Bioeconomia. Eu estou lá como, né, membro do Conselho Nacional, quando eu olhei a primeira versão, não tinha, né, metas e objetivos especificamente para manejo comunitário. A gente batalhou por isso, não é só na área de sócio-bio, acho que tem que ser na área de florestas também, não olhar só floresta plantada, olhar floresta nativa. Então, assim, eu quero colocar aqui para vocês, né, como que a gente consegue fortalecer a agenda do manejo dentro do Plano Nacional de Bioeconomia, que está posto já. Vai ser lançado essa semana o Bioeconomy Challenge pelo governo federal. Como é que a gente influencia essa agenda colocando o manejo florestal dentro desse Bioeconomy Challenge e do Plano Nacional.
Novamente, quero reforçar, e além da estratégia, que é importantíssima, de concessão florestal, mas realmente fortalecer o manejo florestal comunitário, porque a gente tem, né, lideranças e comunidades como a Resex Verde para Sempre, como os nossos manejos florestais no Acre. Eu acompanhei o Maranhão, acompanhei Rondônia, e a gente realmente não vê que tem realmente o apoio para essa agenda, né? Como é que a gente aproveita que a gente está aqui no centro da discussão global e sai, sei lá, com um posicionamento, com um manifesto, com uma ação coordenada, uma agenda de ação, não é o que o governo está nos pedindo? Uma agenda de ação para o clima. Como é que a gente sai com uma agenda de ação muito clara para o manejo florestal, especificamente para o manejo florestal que beneficia os mais vulneráveis, os que estão em situação de maior vulnerabilidade, os que já estão sendo afetados, que são as comunidades. E aí vamos falar da pesquisa. Realmente, na pesquisa... Você me diga, acabou meu tempo? Quase. Na pesquisa, a gente tem, né, células trabalhando na Embrapa, a gente, enfim, participa de uma rede que é de muitos anos, né, que foi iniciada pelo Natalino, mas hoje a gente precisa repor quadros, como eu falei. A gente está com pouquíssimos quadros na Amazônia e eles vão ser repostos agora, mas, Natalino, a gente precisa formar esse povo, porque a gente sabe que esse povo sai da universidade, não está preparado para os verdadeiros desafios que estão postos aqui na Amazônia. Então, assim, eu acho que na Embrapa tem muita gente, todo o governo está contratando agora, né? E a gente tem que pensar em como que a gente vai capacitar para o manejo, né? Como é que a gente vai ensinar eles a rebolarem, porque tem que rebolar, né, Margarida? Senão não faz manejo na Amazônia, vai ser capturado por outras agendas que estão colocadas, que está sendo dado prioridade a isso. A gente quer dar prioridade para esse tema dentro da Embrapa, mas é muito fácil os florestais que entrarem serem capturados pela restauração, porque é onde tem dinheiro, onde todo mundo está falando. Por exemplo, o próprio ministro do Desenvolvimento Agrário, que é muito parceiro nosso, que lançou Florestas Produtivas, que está conseguindo captar recursos com caixa, com BID, etc. A agenda é só para restauração. Margarida, as comunidades têm que se organizar e falar: ministro, floresta produtiva é floresta em pé, não é só floresta que se restaura, né? Então a gente tem que... Estou falando aqui para vocês porque a gente tem que ir ocupando esses espaços para poder dizer, e a gente precisa de pesquisa, porque sem pesquisa, e aí realmente para finalizar, tem que ter pesquisa, tem que ter formação criativa. Quero trazer o tema das escolas família, que são tão importantes para o manejo florestal e para o nosso diálogo e aprendizado diário. O que eu quero dizer é o seguinte: os jovens não ficam no campo se eles não veem oportunidade. Vai para o Marajó, vai para o Bailique, vê se os jovens querem sair de lá. Quem está trabalhando com açaí não quer sair do campo, porque o açaí está dando oportunidade, está dando dinheiro, está atraindo tecnologia, está atraindo parceria. Então, se der oportunidade para o jovem, e a gente na Embrapa e na Anater está olhando muito para o digital, né? Como é que a gente traz o digital para poder capturar esse jovem e dizer: é interessante, é inovador, vamos inovar na Amazônia, fazendo manejo, fazendo bioeconomia, né? Tem espaço para isso. Mas, por último, eu quero só dizer para vocês, ontem eu assisti uma apresentação de um colega meu lá da Embrapa Amapá, que é o Marcelino Guedes, que é um florestal que forma muita gente, que, enfim, talvez seja um dos maiores florestais hoje, realmente praticantes na Amazônia, e ele veio trazer para mim uma coisa que eu quero dividir com vocês. A gente está tendo um die-off das castanheiras no Amapá. Elas estão morrendo. É um fenômeno. Seca a copa depois desses El Ninhos, desses picos que tem tido de temperatura. Produção esse ano 90% menor. Não sei se vocês tentaram comprar castanha aqui, 150, 180 reais o quilo. Por quê? Porque não tem castanha. E o que está acontecendo com essas florestas? Que resposta que a gente tem hoje para essas pessoas, né? No caso do Amapá, quase 1000 famílias que dependem disso. A gente tem muito pouco. A gente não sabe se é só uma questão de estresse hídrico, porque a gente está começando a pesquisar, tem fungos que podem estar associados, como está acontecendo com a mandioca, né? Que a gente tem lá no povo indígena, nos povos indígenas, hoje espalhado por 16 municípios do Amapá. Apareceu uma nova praga, um fungo, e que está devastando a mandioca, e a gente não consegue dar resposta no tempo que é necessário. Então, olhando para as mudanças climáticas, é muito importante a gente focar pesquisa. A gente tem muita pesquisa para olhar, né, a sustentabilidade do manejo na perspectiva, né, da sua diversidade, do seu crescimento, da sua economia.
mas a gente tem que focar a pesquisa no monitoramento do que está acontecendo com essa floresta agora, porque a gente precisa dar respostas rápidas, e a gente não vai conseguir dar essas respostas sozinho. Realmente a gente tem que fortalecer essa rede para realmente ter essas parcelas permanentes, novas parcelas permanentes, junto com as comunidades ter, né? Eu acho que o governo digital agora, o MGI, está trabalhando uma nova ferramenta que é o cidadão que abastece bancos de dados para a gente poder gerar bancos de dados de forma mais dinâmica para o que está acontecendo de emergência no campo. Eu acho que a gente está aqui, né? Eu desafio vocês a gente pensar assim, para além do que a gente já viu, que são, né, questões que perduram, que a gente tem que realmente continuar trabalhando, o que de novo que está posto, que a gente precisa ser mais criativo para poder responder a essas emergências que surgem a partir das mudanças climáticas. Muito obrigado. Obrigado, Ana. Acho muito importante todos esses desafios que você colocou, né? Como a pesquisa e como as empresas podem auxiliar nessa pesquisa também, porque eu acho que tem muita responsabilidade nossa no desenvolvimento que a gente precisa fazer, de fato. E agora para falar um pouco sobre a importância do manejo florestal, né? E como o manejo florestal ele auxilia, ajuda as comunidades e como a comunidade se relaciona com ele, com a floresta, eu chamo a Margarida Florestal aqui. Margarida, você tem 8 minutos. Bom dia a todos. Aí, para mim não me sentir sozinha, eu gostaria de saber aqui quantos engenheiros florestais estão aqui. Por favor. Ó, tá vendo? Muito bem. Então, eu nasci e me criei na comunidade, na floresta, né, na área de floresta, no parto no domicílio. Minha mãe é parteira, fez 204 partos. Mas, assim, a floresta para nós sempre, e eu acredito que será a nossa mãe gentil. É da floresta e dos rios que nós tiramos os alimentos, que curamos quando estamos doentes, a economia, digamos, o ar que nós respiramos é voltado de lá. E essa atividade se deu por forma de ciclo, desde o ciclo do leite da maçaranduba, o ciclo da pele do animal, não tinha IBAMA antigamente, né? E o ciclo da madeira de beira, e foi seguindo, aí até chegou o ciclo das grandes empresas, que a gente precisou realmente lutar pela nossa garantia do território. Depois do decreto, aí nós vamos dizer como é que nós vamos fazer agora, porque a gente fazia do nosso jeito. E aí tem que fazer manejo florestal comunitário. E aí eu gostaria de dizer e agradecer aqui todos os parceiros que acreditaram na gente. E a Embrapa é uma das parceiras, né? Já quero saudar o Milton, que é do projeto Bom Manejo. O IFT, desde o início, eu estou com medo de esquecer alguém, gente, pelo amor de Deus. O IEB, a própria UFRA, né? Me ajude aí, gente. O próprio doutor Antônio Carlos Júnior, que era do IBAMA. E o GTA, na época, que eu quero aqui saudar o nosso falecido Rubão. Então, foi um conjunto de pessoas aqui que acreditaram no manejo, não queriam deixar a gente fazer. Eu digo, gente, pelo amor de Deus, deixa a gente fazer, depois a gente prega na Macruz. E a mulher, por isso que eu digo que a mulher tem que estar nos espaços. E na época eu estava coordenando e nós fizemos um bom manejo, criamos várias políticas, criamos florestabilidade, que está dentro da grade de ensino público sobre o uso correto da floresta. Tanto é que a mulher fez tão bem que foi reconhecida, cheguei a ser reconhecida mundialmente, né, pela ONU, através da FAO, né, do CPF. Mas para dizer o quanto que é importante essa floresta, e agora o manejo, como planejamento estratégico de garantia, né, das paisagens, do bem-estar e do bem-viver do mundo todo, e garantia de economia, de cultura. Então, se não tiver manejo, quem sabe o que é manejo, o bom manejo, sabe que é esse que é a pegada do momento. E agora, a fala tem que ser assim, recuperar e conservar. Não é só recuperar, porque nós temos lá uma floresta muito grande ainda. O nosso município tem 90% de unidades de conservação. E o manejo agora está
conseguimos produzir mais de 200 mil metros cúbicos por ano, com 13 comunidades manejando. Aí teve que parar um pouco para dar um ajuste, né, nas ideias, na forma de conduzir o manejo. E agora já estamos voltando de novo, muitos que estavam suspensos já estão voltando. Esse ano nós já temos com produção da floresta e acreditamos que nós podemos certificar também e garantir essa cultura do povo que faz esse manejo. Então, somos nós da floresta que garantimos para esse clima tudo isso de bom. Então, dentro desse debate da COP, não pode faltar floresta, que esse o ponto fundamental da floresta. O nosso desafio ainda continua sendo, de muitos anos que a gente vem falando, ainda a assistência técnica e, principalmente, gente, que eu gostaria, se estivesse colocando na ata, e colocasse políticas públicas, aí, infraestrutura, nós precisamos de energia. A energia que a gente tem lá só é para tirar do escuro, mas nós precisamos urgentemente de energia para a produção, embora estando na Amazônia com muita água, nós ainda precisamos de água para beber e para fazer o sistema de irrigação, porque não vai mais. Nem a mandioca, que é uma cultura nativa, está morrendo. A quentura está muito grande. Então, se eu pudesse ter 3 prioridades, colocar na ata energia, água e conhecimento. E eu acho, também concordo com a Ana, a pesquisa, porque nós precisamos saber onde nós estamos, o que nós fazemos e quanto nós produzimos. Né? Então, e o conhecimento, porque tu pode até crescer, mas não se consegue desenvolver. É o conhecimento que te liberta. Então, criamos a Rede Mulher Florestal justamente para trabalhar a equidade de gênero no setor florestal, que era vista como atividade de homem. E nós conseguimos avançar, que hoje a gente faz parte do Conselho Diretor do Diálogo Nacional, da Rede Mulher Florestal, criamos o Fórum Florestal da Amazônia para fazer todo esse debate, criamos o Observatório, né? Mas aí, para garantir os jovens lá, dizem que o jovem é o futuro do mundo. Não, o jovem é agora. No futuro, ele já é idoso. Então, nós precisamos garantir esse jovem lá, mas garantir, por exemplo, o maior desafio é quando ele sai de lá para estudar na cidade, que aí ele vai competir com tudo que não presta e depois o ensino que ele pega lá não serve para desenvolver lá. Então, o que é que eu vou fazer para lá? Então, a pegada é essa aí. Obrigado, Margarida. Acho que você traz um aspecto muito importante em relação à relação da comunidade, né, com o seu território, como o manejo florestal apoia as comunidades nesse sentido, tanto no sentido de ocupação do território, quanto para geração de renda, né, e riqueza para aquelas comunidades. Acho que é um ponto muito importante, assim. Falando agora sobre como as concessões contribuem para esse setor, né, que a gente tanto trata, assim, né, a gente já se conhece há muito tempo, né, eu, enquanto diretor executivo da Confloresta, as concessões, acho que é um aspecto importante falar, né, assim, ela foi uma política, né, a Lei de Gestão de Floresta Pública foi criada em 2006, né, na época muito se discutiu sobre na época, por coincidência, né, que nosso presidente era o presidente Lula, nossa ministra era a ministra Marina Silva. Foram muito questionados em relação à questão de privatização das florestas que poderiam estar acontecendo. Mas, na verdade, as concessões são uma ferramenta de presença do poder público no território, né? A gente tem hoje, por exemplo, no passado, muito se falava sobre basta o Brasil criar uma unidade de conservação que aí você começa a proteger o território e isso é praticamente suficiente. Hoje o contexto mudou. Hoje a gente precisa criar uma unidade de conservação e fazer a ocupação daquele território, porque senão aquele território ele fica vulnerabilizado. E ele fica vulnerabilizado em que sentido, né? Só para destacar, né? A gente está falando de um contexto de áreas protegidas na Amazônia. Dentro das áreas protegidas, nós temos diversas unidades de conservação, dentre elas as reservas extrativistas, né, como a Resex Verde para Sempre. Nós temos outros modelos de unidade de conservação, como são as florestas nacionais, que são as florestas, as unidades em que, verificando uma potencialidade para manejo florestal e o serviço florestal fazendo a sua atuação
e percebendo que não existe uma comunidade que possa fazer uso daquela floresta, então você precisa ter a presença ali de um parceiro, essa área é colocada em concessão para a operação de uma empresa, que ela tem toda uma responsabilidade de pagamento anual, de cumprimento de contrato, de relações com as comunidades que estão presentes, e aí você começa a ter o controle em relação a isso. Eu acho que é um ponto fundamental que foi criado, né? E você não vulnerabiliza as nossas unidades de conservação nesse sentido. Pelo contrário, a gente tem ocorrências, por exemplo, de áreas que foram colocadas para concessão por uma questão de entendimento. O nosso Ministério Público Federal, ele pediu a suspensão do contrato, e qual foi o efeito rebote que isso teve? A gente teve a ocupação por garimpo em uma unidade de conservação, uma floresta nacional, e aí você deixa de ter um ator regulado por um contrato para ter um ator completamente irregular, ameaçando nossas comunidades locais e causando uma série de tipos de problemas, né? Então, eu não venho originalmente da área de manejo florestal, né? Aos que não sabem, eu sou engenheiro ambiental. Trabalhei por 10 anos, mais de 10 anos, na verdade, com mineração, com grande mineração na Amazônia. E eu posso dizer sobre impacto ambiental. Nada contra o setor econômico. Eu acho que o setor econômico tem uma função importante. Várias estruturas que a gente tem aqui são por conta de mineração. Mas, em termos de presença no território e relacionamento, o setor de manejo florestal é completamente diferente. Né? Posso só fazer uma intervenção? Pode fazer uma contribuição. Eu quero dizer o seguinte, é falta de comunicação e a gente já falou isso. Eu lembro quando a gente... Cara, eu me matei para a gente lançar o primeiro edital de concessões florestais no Amapá. Quando a gente lançou esse edital, e saiu no G1, 99% das pessoas associavam concessão florestal e desmatamento. 99% dos comentários que estavam ali eram: bem, agora o governo oficializou o desmatamento. E a gente está falando exatamente o contrário. Então a gente não se comunica, né? A gente não se comunica. E aí eu quero só provocar o Edson Vidal aqui, nosso professor também catedrático, enfim, um monstro no tema. Edson, a gente tem que fazer algum movimento e bater lá na Luciana Santos, porque o dinheiro da pesquisa hoje está no FNDCT. O Lula liberou o FNDCT, que é o Fundo Nacional, né, de Desenvolvimento de Pesquisa. São mais de 200 bilhões. Bilhões. Não estão falando de coisa pequena, não. Bilhões. O Ministério, ele define quais são os seus programas prioritários. E ali para ali vai o dinheiro. A gente está numa cópia. A Luciana esteve aqui. Tá? Enfim, é uma pessoa acessível, mas é difícil, porque é uma grande disputa e os maiores setores acabam sendo aqueles, né, que capturam inteligência artificial, indústria. Né? Então, assim, a gente tem que realmente, de novo, olhar esse grupo aqui, que somos nós, que estamos aqui. Natalino começou, né, 40 anos, eu tenho 30, tem os que estão chegando, e a gente tem que conseguir recapturar essa agenda. Né? Cadê a Comissão Nacional de Florestas? Como é que está essa discussão lá? Quem que é o comunitário que está lá para poder pautar isso? Vamos, via Comissão Nacional de Floresta, bater lá no MCTI e falar: olha, é COP, é urgência, o que está acontecendo na Amazônia? Né? Bioeconomia diz, né, que esse povo aqui tem que ser priorizado, que tem que ter pesquisa. Então, assim, realmente, como é que a gente refaz uma aliança para trazer de volta, né, todos esses diversos componentes dessa cadeia que é tão complexa. Obrigado. E aí, antes de passar para o próximo vídeo, né, que aí a gente vai passar o vídeo e a gente vai abrir para discussão, só para fechar, né, eu trabalhei no maior projeto da década de implantação de um projeto de ferro em Carajás. 60 bilhões de reais em investimento para, no final, gerar 3.600 empregos. Uma empresa concessionária com investimento de 60 milhões, ou seja, 1.000 vezes menos, gera 350 empregos. O mesmo nível de investimento de um projeto de mineração poderia vir gerar 350 mil empregos na Amazônia, em áreas remotas, sem provocar o desmatamento que é provocado, sem provocar uma série de impactos ambientais que são gerados, socioambientais, na verdade, né, que são gerados. Mas eu acho que isso é um ponto que a gente precisa discutir. Produção, por favor,
passa o vídeo e aí a gente vai abrir para discussão. Serviço Florestal, SFB. Olá, meu nome é José Humberto Chaves, eu sou coordenador geral de monitoramento e auditoria florestal do Serviço Florestal Brasileiro. Eu vou falar um pouco para vocês sobre o papel, né, como que o Brasil se tornou vanguarda na rastreabilidade florestal. Então, antes da gente falar da rastreabilidade florestal, é importante a gente explicar um pouco o que é o manejo florestal, né? Que é uma forma de administração da floresta visando a produção de produtos madeireiros e não madeireiros de forma sustentável. Uma floresta tropical, uma floresta amazônica, por exemplo, ela conta com cerca de 200 indivíduos ou 200 árvores adultas, né, e um conjunto de outras árvores jovens, em torno de 1.000 árvores ou mais, de árvores jovens. E no processo de manejo florestal, né, que é uma forma sustentável de fazer a extração, dentro aqui da legislação brasileira hoje, é permitida a extração de até 5 ou 6 árvores por hectare de forma seletiva dentro da floresta, colhendo apenas os indivíduos maduros, os indivíduos adultos. Nas concessões florestais, hoje, esse número ele é em torno de 2,6, ou seja, a gente tem uma exploração de muito baixa intensidade nas áreas de concessão florestal, com os benefícios, né, de manter a floresta em pé, fornecendo ainda seus serviços ambientais e gerando emprego e renda em áreas onde há uma carência muito grande dessas populações que vivem em torno da floresta. Quando a gente fala do manejo florestal, a gente está falando de uma colheita de muito baixa intensidade, onde todos os indivíduos eles são identificados. Então, quando a gente fala da rastreabilidade, a gente precisa seguir algumas etapas que são fundamentais dentro desse processo. O primeiro deles é um inventário georreferenciado. Todas as árvores adultas, elas são identificadas, são georreferenciadas e recebem um código, e esse código é levado então para as toras geradas, né, a partir da árvore que originou essas toras. Então, dentro de um processo de rastreabilidade, você tem processo de codificação aqui após o corte das árvores e o registro dessas toras nos sistemas de controle, inclusive na etapa de transporte para fora da unidade de manejo florestal. Tudo começa, né, com um processo autorizativo do órgão ambiental. E no Brasil a gente tem, então, as autorizações de exploração florestal emitidas pelo IBAMA, no caso das áreas federais, ou pelos órgãos estaduais de meio ambiente. Essas autorizações, elas têm um código que remete, né, à unidade de federação a qual ela foi emitida. Ela traz informação do ano e um número único, né, para cada autorização. Depois que essa autorização é emitida e as árvores são colhidas, as toras transportadas dessa área manejada até as serrarias, elas também são codificadas com base no código da autorização original. E da mesma forma, a madeira serrada beneficiada dentro da unidade de processamento também precisa ser separada por origem dentro, né, daquela unidade industrial e carregar o código de rastreio específico da origem né, dessa madeira. Pois bem, esse controle ele é feito pelo sistema DOF Rastreabilidade, um sistema desenvolvido pelo IBAMA, para aumentar ainda mais a confiabilidade dessa rastreabilidade nas áreas sob concessão florestal. O Serviço Florestal desenvolveu um sistema adicional, que é o sistema de cadeia de custódia. No sistema de cadeia de custódia, todas as etapas são registradas com um nível de detalhe muito grande. Então, todas as árvores georreferenciadas são cadastradas,
A data de corte de cada uma das árvores é também registrado no sistema. Isso permite ao Serviço Florestal depois combinar e fazer um cruzamento com outras ferramentas de monitoramento, que eu vou falar um pouco mais a seguir. E então aqui eu tenho um exemplo, né, de uma unidade de produção anual com todas as árvores registradas. Esses vazios aqui de registro são justamente as áreas de preservação permanente, né, ao longo dos cursos d'água. Depois que a área é manejada, então a gente tem aqui a localização de todas as árvores efetivamente colhidas. Nesse exemplo aqui, então, a gente teve uma área aqui sem registro de corte. Então, a gente consegue depois cruzar essas informações com imagens de satélite, por exemplo, para fazer um cruzamento de dados. Uma ferramenta que o Serviço Florestal vem adotando nas concessões florestais é o imageamento por laser, que é o LiDAR. A gente, então, monitora algumas áreas, a gente lança parcelas que normalmente variam em termos de tamanho de 20% a 25%, pelo menos, em alguns casos até mais, do tamanho da unidade de produção. A gente faz um imageamento antes da colheita e um depois da colheita, e com isso a gente consegue avaliar uma série de parâmetros. Por exemplo, fazer avaliação de dano. Então, a gente consegue mapear onde estão as estradas, onde estão as trilhas de arraste, onde estão os pátios. Então, as áreas impactadas por essa infraestrutura necessária à extração do manejo. A gente consegue quantificar o percentual de dano decorrente das clareiras geradas a partir da colheita de cada árvore. E conseguimos também cruzar os dados desses danos, observados, ou dessas aberturas na floresta, com os registros de corte. Então, a gente vê aqui, por exemplo, essas bolinhas verdes são as árvores com registro de corte no sistema de cadeia de custódia, e a localização delas coincide com os danos causados, ou seja, aqui nota-se claramente um padrão de extração ou um padrão de conformidade muito grande. Se a gente eventualmente observar impactos em áreas que não tem registro de corte, a gente direciona essa área para uma vistoria, uma verificação em campo. Quando a gente vai a campo, a gente utiliza também drones para quantificar a madeira no pátio de estocagem, e esses volumes eles vêm também do sistema de cadeia de custódia. Cada árvore gera toras, essas toras precisam ser registradas no sistema de cadeia de custódia, e então a gente tem o volume de cada tora e volume dessas pilhas somados, então eles são confrontados com um mosaico feito com drone, e a informação ela precisa ser coerente com o campo e a informação do sistema. Então, era isso que eu tinha muito rapidamente para mostrar para vocês. Eu deixo aqui meu contato, em caso alguém necessite de alguma informação adicional sobre a rastreabilidade, o processo de controle dessa rastreabilidade aqui no Brasil, e desejo a todos um bom evento. Bom, pessoal, vou abrir agora para contribuições da plateia, para a gente fazer uma discussão. Convido a mesa para se recompor e a gente se coloca à disposição para perguntas. Temos uma sequência aqui. Milton, você, Natadino, professor Edson. Vamos lá. Só quero dizer uma coisa. A gente tem 8 minutos, pode de repente ter mais uns 2. Mas é porque aqui é um painel atrás do outro. Enfim, teve gente que mandou vídeo. Ok. Bom dia a todas e todos. Daniel, parabéns pelo painel. Eu acho que super importante. Fala mais perto, Milton. E eu queria trazer 3 pontos, eu acho. Eu acho que a Confloresta tem um papel super importante no contexto hoje da produção florestal e ver como que as empresas certificadas
podem, de alguma forma, atender demandas de logística para as florestas comunitárias, porque eu acho que somente essa junção, isso pode trazer o setor florestal novamente dentro de um contexto, eu diria, respeitável do ponto de vista de junção e do setor como um todo estar trabalhando na mesma direção. A gente fez isso, uma tentativa, eu acho que 2017, 2018, com o querido Roberto Pupo ainda à frente da IMEX, mas chegou o momento, o Pupo disse assim, vocês para um lado e nós para outro. Aí é o que nós estamos vivenciando nesse momento. Segundo ponto, eu acho que o setor florestal também precisa entender que a manutenção da biodiversidade talvez seja o ponto central para essa questão da sustentabilidade da floresta. Além da questão ecológica específica para a floresta, tem a questão da transdisciplinaridade que nós precisamos cuidar, que é a floresta biodiversa que vai manter os arbovírus dentro da floresta. Então, o transbordamento de doenças, de zoonoses, né, se as florestas forem degradadas, ele é um potencial enorme. Quando o Marcos traz 330 milhões de hectares com esse potencial para o uso da floresta, é esse 330 milhões que mantém os arbovírus dentro desse ambiente florestal. Isso é uma coisa muito importante que nós temos que pensar nesse momento. Além disso, isso contribui para as metas da biodiversidade, eu sei, mas não, é só para a gente tem 4 falas e 5 minutos. Sim, sim, mas as metas da biodiversidade, ninguém falou em metas da biodiversidade aqui, e é um outro compromisso. Além disso, a floresta é tida assim como uma provedora de alimentos. Agora eu acho que é saúde, né? E Milton, a madeira precisa estar entre os produtos da bioeconomia. Eu acho que... Só para a gente poder ouvir os outros, mas eu acho que a gente tem que pegar todos esses pontos, Daniel, e eu acho que depois a ideia é que a gente possa fazer um grande, enfim, uma carta, um manifesto, e que a gente possa depois traçar essa agenda de ação conjunta. Queria passar para o professor Edson Vidal. Só mais uma coisa, dia 19 vai ter manejo florestal comunitário, e eu gostaria que esse povo que está aqui estivesse no dia 19. Maravilhoso, porque aí é mais um espaço que a gente continua a conversa. Professor Edson Vidal, ali atrás. Desculpa, Milson, só para todo mundo falar. Obrigado. Obrigado, Ana. Foi um alento ouvir esse momento aqui. Eu estava muito preocupado da gente não discutir numa COP, na Amazônia, a questão florestal. Eu monitoro uma área lá aqui em Paragominas, em que a floresta está recuperando e está sequestrando de carbono em torno de 1,67 mg de carbono por ano. Qual a atividade econômica nessa região que consegue fazer isso, gente? Fizemos simulação de um segundo ciclo de colheita em que vai ter de carbono em torno de 300. E só para finalizar, um revisor de um artigo meu falou, gente, você está mostrando muito de vantagem de manejo. O que está faltando para manejo? Que é isso que a Ana trouxe. O que está faltando? Será que é comunicação? Será que é marketing? E eu jogo essa pergunta para a Ana. Ana, o que a gente precisa fazer? Para mim é uma questão, uma decisão política. De voltar a estar Vamos lá, vamos passar. O Natalino pediu a palavra, por favor. Ele que começou, junto com o Milton, todo esse trabalho aqui. O Milton roubou o tempo da gente todinho. E por isso que a gente ama. Não, eu queria só me referir à questão da capacitação e treinamento. Porque o conhecimento de manejo está nos livros
né, nas bibliotecas, né, na cabeça dos professores, né, mas falta aquela ponte. Quando eu criei o projeto, quer dizer, criei a logo do projeto Bom Manejo, era um perfil de uma floresta, né, e uma clareira, mostrando uma clareira nesse perfil, e uma ponte ligando o conhecimento, né, ao manejo operacional, ao manejo realmente, né, o manejo no campo, na floresta, né. Então, esse papel, por muito tempo, por mais de 10 anos, foi exercido pelo Instituto Floresta Tropical. E por que nós esquecemos disso agora, né? Se você vai ver as pessoas mais bem treinadas que estão ainda operando o manejo florestal, eu estou dizendo dos trabalhadores florestais e até realmente os técnicos, né? Eles foram treinados num centro de capacitação e treinamento de trabalhadores florestais. E isso realmente nós precisamos colocar na agenda do governo, porque as instituições que financiavam isso não estão mais fazendo, a ITTO e outros, né, não estão mais fazendo isso. Então, precisamos colocar na agenda do governo. Eu tenho só 1 minuto. Sempre é assim, às vezes eu nem tenho. O nosso povo, às vezes, nem tem nem 1 minuto. Eu quero agradecer por estar aqui, pelo convite da Ana Euler, e fiquei feliz de ver que já estão preocupados com uma coisa, que é a minha reivindicação nessa COP, água potável na Amazônia. Fiquei feliz também por saber que investiram em pesquisas. E fiquei feliz também por saber que tem engenheiros dentro dessa área pesquisando. A Embrapa tem acolhido a gente no Amapá. Eu acho que a gente tem mais coisas, a gente podia ter mais de 1 minuto, mas tudo bem. Eu queria fazer um pedido especial para os engenheiros aqui, que eles lembrassem que nas árvores tem abelhas e que fosse feita uma pesquisa para manejo das abelhas. Eu não sou contra. Eu tenho acompanhado alguns trabalhos da Embrapa, tá? Inclusive, a Embrapa me ajudou numa situação muito séria a cuidar das abelhas agora lá no Amapá. E era bom vocês me darem mais de 1 minuto, senão eu não vou falar mais nada. Obrigado pela sua contribuição. Eu acho que a gente vai ter um outro painel, a gente vai ter a atividade do Milton no dia 19, acho que a gente pode seguir nessa discussão. No dia 19 também a gente deve ter uma visita dentro de uma empresa. Milton, acho que tu traz um aspecto muito importante. Talvez eu não tenha capacidade de falar tudo que tu colocaste ali, provocar, mas a gente pode seguir na conversa. Um aspecto importante, né? Tipo assim, no passado o Brasil tinha uma característica, né? Tipo assim, o ciclo da borracha era sempre em foco em cima de uma espécie. A gente tem essa situação em muitos casos até hoje, mas uma empresa concessionária, em geral, em média, ela maneja 35 espécies. E como ela tem uma limitação de operação, isso significa que você deixa de intensificar o manejo, né, a exploração em cima de uma espécie para ser distribuído, e você consegue melhorar, nesse sentido, a diversidade ecológica ali das espécies de atuação. E eu acho que isso contribui, né, a atuação da empresa, ela estando presente, para a proteção e a saúde única, como tu bem colocas, né? Eu acho que isso é um aspecto muito importante. O nosso tempo acabou, mas antes, só para finalizar, ano passado nós iniciamos um projeto, enquanto com Floresta, com a Fundação Curro Velho. A Fundação Curro Velho é uma escola não formal na Amazônia. Nós, no passado, tivemos uma primeira oficina de produção de brinquedos, e esse ano nós tivemos uma oficina de produção de instrumentos musicais. Então, eu queria dar um presente aqui para a Ana Euler, que é um cavaquinho que foi produzido a partir de madeira reaproveitada e de madeira de concessão, fruto dos nossos estudantes, na parceria com Floresta Curro Velho. Então, eu agradeço ao Curro Velho e agradeço à Fundação Cultural do Pará pela oportunidade também. Que incrível, não tem como não lembrar o Rubão, né? Nosso luthier. Mas, de toda forma, muito obrigada e parabéns pela iniciativa. E é o seguinte, para voltar a agenda, para voltar o manejo para a agenda, a gente tem que colocar Paulo Teixeira, Marina Silva e Luciana Santos junto. Vamos lá, vamos para a próxima. Okay. Aqui a gente tem um painel depois do outro. Quando a gente atrasa o painel subsequente.
Pessoal, acho que vocês podem finalizar aí, né? Tirando a foto oficial do evento. A gente convida aí a diretora Ana para participar aí da foto oficial do evento. Vamos. Enquanto todo isso, mundo gente vem para cá. Vem todos os engenheiros florestais, todo mundo. Vamos fazer desse momento um momento histórico. Vamos lá, gente. Só vamos agilizar um pouquinho, que a gente tem aí um minutinho para a gente encerrar. Tá certo? Pode vir. Todo mundo. Para frente. Gente, a gente tem engenheiro florestal aqui que não se encontra há uma década, 15 anos, é muito rápido. Quem vai ficar para o próximo painel fica sentado.